Texto de reflexão para nós neste momento, um texto que fala da nossa justificação pela fé em Jesus, Romanos capítulo 3, versículo 21 a seguir, ele diz assim o texto: Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Nós temos falado muito sobre a resistência à graça de Deus, das pessoas que têm resistido ao Evangelho, ao chamado, ao chamamento de Deus para que eles se convertam, para que eles sejam transformados. Aqui diz que todos pecaram, todos, de modo igual todos, independente de quem quer que seja, pecaram, são pecadores e foram destituídos da glória de Deus. Em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, e a morte ela é algo tão ruim que ninguém quer passar por ela. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, o chamado de Deus para a sua vida, não resista a ele. Deus chama o homem para a salvação, ele oferece uma oportunidade a esse homem de ser salvo. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar debaixo das minhas asas como a galinha o faz. Isso Jesus estava dizendo acerca do chamamento para Israel, para Jerusalém. E Jerusalém não queria. Aí ele diz, mas vós não quereis. Isso é, um chamado de salvação para todos é dado, mas os homens ainda têm resistido a essa graça, têm resistido a essa oferta graciosa do Senhor para a salvação de cada um. Não jogue fora aquilo que Deus tem te dado. Há uma história de um certo homem, um certo jovem que cometeu um crime ainda no século passado, nos tempos ainda dos cowboys, faroeste. Ele havia cometido alguns crimes e ele foi condenado, depois de preso ele foi condenado à forca. E ali na cadeia, algumas pessoas ficaram sabendo da história dele, se comoveram com a história dele por ser muito jovem, queria que ele recebesse uma nova oportunidade. E aquelas pessoas, por aquele clamor, vai até o governador da região tinha poder de dar a absolvição dele, liberdade, e pedem para que ele liberte aquele jovem. E aquele governador fica sensibilizado com o pedido, com a petição daquele povo. E ele diz, eu vou conhecer esse rapaz. Ele pega ali a sua carta de libertação, coloca dentro de uma Bíblia, se veste como um pastor, vai até o cárcere onde ele estava preso e chega ali, passa pelo carcereiro e diz ao jovem que queria falar com ele. Aí aquele jovem todo rebelde, não quero falar com você. Fala, rapaz, eu tenho um presente para você, e mostra a Bíblia para ele. E ele diz, não, eu não quero saber de presente, eu não quero saber de Bíblia, não vem com esse papo de evangelho para mim, não vem com esse papo de salvação, eu não quero saber disso. Rapaz, eu estou com um presente para você aqui dentro da Bíblia. E ele diz, não, eu não quero, eu rejeito. Aí cuspiu naquele homem, que era o governador, e o homem sai. Logo em seguida o carcereiro chega até ele e diz, você é bobo, você é burro mesmo. Aquele homem ali não era um pastor, aquele homem ali era governador, e dentro daquela Bíblia estava a sua carta de libertação. Você perdeu a oportunidade de ser liberto, de continuar vivo, porque você ignorou o chamado daquele homem que veio até aqui. E no dia então daquele homem, ele foi condenado. No dia que passaram a corda no pescoço dele para enforcá-lo, ele pediu a palavra diante da multidão que o assistia. Ele diz uma coisa muito interessante, ele diz, quero dizer para todos que hoje eu estou sendo condenado à morte,
não pelos crimes que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Isso fica como alerta para você. Deus tem chamado para que você receba o Evangelho, para que você receba Cristo como Senhor da sua vida e seja salvo, para que você não se perda e não se perca na eternidade. Não ignore o chamado de Deus para a sua salvação. Ouviu hoje atentamente, segue o Senhor, converta-se ao Senhor, torne-se filho de Deus a partir dessa conversão. Que Deus te abençoe e por meio desta mensagem você possa refletir como vai a sua vida diante de Deus. Muitos vão dizer assim, não, eu não entendo dessa forma. Eu não sei como você entende, eu sei como é. A Bíblia diz, e Ele te chama, e Ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos foram destituídos dessa glória e precisam que Deus se manifeste a eles. Que Deus te abençoe. E nunca se esqueça que o salário do pecado é a morte na eternidade. Deus te abençoe, forte abraço.